Bolsonaro. Para você que está se chegando agora, sejam bem-vindos. Olha só, meus queridos, a notícia na tela é bomba! Eduardo Bolsonaro declarou guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele prevê que o confisco de seu passaporte vai acontecer. O deputado falou em jogo combinado entre Moraes, PT e também a PGR. A perseguição sobre ele está grande, mas ele não baixou a cabeça, tá bem? Ele deu entrevista ao Oeste e eu quero destacar alguns trechos e também reagir às notícias que se achegaram após aí a entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele acredita que deve ter o passaporte retido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, o que impediria de viajar aos Estados Unidos da América. Uau, meus amores. O parlamentar busca provar para o governo de Donald Trump e outras autoridades norte-americanas que Moraes e o judiciário brasileiro perseguem o ex-presidente Jair Bolsonaro e atentam contra a liberdade de expressão. No último sábado, dia 1º de março, Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifeste sobre o pedido. Os petistas alegam que o deputado cometeu crimes contra a soberania nacional ao patrocinar retaliações, entre aspas, contra o Brasil e o próprio Moraes durante suas viagens aos Estados Unidos da América. Ô, gente, eu já falei isso daqui, tá bem? Parece uma verdadeira piada, tá? Nós estamos vendo o PT, através aí de 2 deputados aí, fazendo uma denúncia contra o filho, de Jair Bolsonaro, que inclusive, o próprio Bolsonaro já falou que ele pode, caso o pai esteja inelegível, ele pode ser um candidato à presidência do Brasil. Tá bem, gente? Eu tô compartilhando a live, que o Mário Robert terminou a live dele mais cedo e eu tava meio que atrasado aqui, tive que entrar no ar correndo, porque eu vi que muitos de vocês já estavam chegando, tá bem? Então eu acabei de compartilhar, aproveita o gancho e faz isso você, compartilhe também aqui esse vídeo, leve pra frente o nosso programa, tá certo? Então, minha gente, o que acontece? As retaliações sobre a direita tá vindo com força. É engraçado que eu não vi, nesses últimos anos, eu não vi ninguém estipular prazo para Lula se posicionar a respeito desse ou daquele outro assunto. Eu não vi ninguém dar prazo para deputado de esquerda se posicionar. Agora, para os de direita, meu amigo, é Polícia Federal na porta, é passaporte apreendido. A gente tem, A gente tem parlamentares com passaporte apreendido. A gente tem parlamentares aí com a Polícia Federal batendo na sua porta. Meus amores, parece que ser de direita nesse Brasil existe um preço muito alto a ser pago, tá? E a matéria da revista Oeste está dando conta que o próprio Eduardo Bolsonaro já entende, já acredita, ele prevê que o Alexandre de Moraes vai confiscar o seu passaporte. Em entrevista nesse domingo, dia 2, Eduardo Bolsonaro afirmou que há um jogo combinado entre Alexandre de Moraes, o PT e a própria Procuradoria-Geral da República, PGR, que há maior probabilidade que o seu passaporte seja confiscado. O deputado também disse que essa medida facilitaria o monitoramento e a execução de uma possível ordem de prisão contra ele. Os deputados do PT fazem a narrativa, o Alexandre de Moraes puxa para ele, dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de janeiro. Manda para a Procuradoria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com Paulo Gonet e diz: olha,
Aceita aí para não ficar tão feio, parecendo que sou só eu perseguido e que sou só eu perseguindo Eduardo, disse o deputado em entrevista ao canal do programa 4x4 no YouTube. Ô, gente, vocês perceberam que até hoje Eduardo Bolsonaro não foi relacionado aos atos do 8 de janeiro? Vocês perceberam? Pois é. E como a justiça ela é rápida no nosso Brasil, né? A justiça. O Eduardo, que não foi relacionado ao 8 de janeiro, não é acusado de golpe de Estado, assim como o pai dele está sendo, né? Acusado injustamente. Mas, meus queridos, agora arrumaram um gancho, uma maneira de linkar o Eduardo Bolsonaro com o 8 de janeiro. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Suponhamos que tenha algo errado com as viagens do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Tá bem? Eu não acredito que tenha nada de errado. Ele não foi lá pedir. Se você for ver o que diz a denúncia e o crime que eles estão querendo imputar ao Eduardo Bolsonaro é coisa de cinema. Sério. Se você lê a lei, né, que eles querem imputar ao Eduardo, parece que nós estamos diante de um grande conto de fadas. Exato. Ixi, conspirar contra o país, eu não me lembro bem assim exatamente, mas como se fosse algo que pudesse levar a uma guerra, como se fosse algo que pudesse levar ao extremo, sabe? Mas suponhamos que tivesse alguma coisa errada, como as viagens do Eduardo Bolsonaro para conversar com Trump, para conversar com o Congresso americano, deputados e também senadores. Aí eu pergunto para você, que raios, tá, tem a ver as viagens dele aos Estados Unidos? Suponhamos que tenha crime. Suponhamos que tenha algo, né? Suponhamos que o Eduardo Bolsonaro está conspirando contra o Brasil. Conforme eu disse para você, a denúncia ela é inacreditável. Você lê assim, parece que você está diante de um filme. Seria como se o Eduardo Bolsonaro estivesse viajando aos Estados Unidos, querendo que os Estados Unidos venham aqui, solte uma bomba, mate todos os ministros, prenda o presidente da República, assuma as rédeas do Brasil e entregue nas mãos da direita. É como se fosse isso, tá? Aí eu pergunto para você, suponhamos, tá, que tenha um crime nas viagens do Eduardo Bolsonaro. Aí eu pergunto mais uma vez, se o Eduardo Bolsonaro vai lá nos Estados Unidos e fala, Trump, o negócio tá feio lá no Brasil, é deputado perseguido, é senhoras que estão sendo presas. Aí eu pergunto, que raios isso tem a ver com 8 de janeiro? Pelo amor de Deus! Suponhamos, existe um crime nas viagens do Eduardo. Que raios isso tem a ver com 8 de janeiro? E foi rápido, né? Foi rápido. O PT pediu, Alexandre de Moraes atendeu, jogou na mão da PGR e falou, me fala alguma coisa. Opinião de PGR pouco importa. Pouco importa. Algumas vezes, a opinião da PGR serve para o ministro tomar uma decisão e dizer, não estou sozinho. Não é perseguição minha. Não estou sozinho. Mas vocês viram várias vezes a PGR falar, sou contra. O Alexandre de Moraes cagar para a opinião do PGR e falar, vai ser desse jeito. Sou contra tomar esse caminho. O Alexandre de Moraes, ok, mas vamos tomar esse caminho. E eu pergunto para você de novo, que bolufas é essa? Que palhaçada é essa? O que tem a ver as viagens do Eduardo Bolsonaro com a situação do 8 de janeiro que já aconteceu? Olha só. Não tinha
motivo para arrastar o Eduardo para as mãos, para sentar no colo de Alexandre de Moraes? Agora querem, entendeu? Esse motivo para fazer o Eduardo sentar no colo do Moraes. Esse é o Brasil de 2025, tá bem? Espero que não perpetue dessa forma, tá? Agora, eu vou trazer para você a notícia bomba do dia. Na tela do seu vídeo, para você que está se chegando agora ao canal do Gordinho, sejam bem-vindos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho. Olha aí, meus queridos. Eduardo Bolsonaro afirma que virou alvo do STF por denunciar abusos da corte. A guerra foi declarada. O deputado afirmou que continuará a relatar para as autoridades norte-americanas as ilegalidades do Supremo. Terão que cortar a língua dele, né? Porque tomar o passaporte não vai resolver. O ministro, o deputado manda e-mail, manda WhatsApp. O deputado, enfim, ele vai continuar mantendo os seus contatos. E você imagina a bomba que vai ser lá nos Estados Unidos, essa notícia se achegando para Trump. Vai prestando atenção, tá bem? Já eu vou comentar sobre isso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, acredita que virou alvo do Supremo Tribunal Federal, STF, por denunciar os abusos da corte nos Estados Unidos da América. Ele está há dias naquele país, onde se encontrou com empresários, jornalistas e congressistas. No último sábado, dia 1º, Alexandre de Moraes encaminhou à PGR um pedido de análise sobre a retenção do passaporte do deputado. As acusações contra Eduardo incluem conspiração contra o Brasil, através de articulações internacionais, coação no curso do processo, atentado à soberania nacional, obstrução de investigação de organização criminosa. Em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, realizada nesta segunda-feira, dia 3, Eduardo afirmou que Moraes deve ser um dos principais nomes a sofrer sanções norte-americanas. Isso poderá ocorrer por meio da Lei Magnitsky, que autoriza os Estados Unidos a punir pessoas que considerem ter violado os direitos humanos. Abre aspas para a fala do Eduardo. Ele não poderá sequer abrir uma conta bancária nem entrar nos Estados Unidos, disse Eduardo, ao explicar que o que aconteceria se houvesse uma punição contra o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro ainda é incerteza, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos aprovou na última quarta-feira, dia 26, um projeto que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário com maioria de deputados republicanos. Como justificativa, os republicanos declararam em abril de 2024 que Moraes ordenou empresas norte-americanas que suspendessem ou removessem mais de 150 contas nas redes sociais, incluindo contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos. Se não o fizessem, enfrentariam as multas pesadas. Gente, entre esses está o Alan dos Santos. Eu tenho comentado aqui o tempo todo. Que fissura é esta pelo jornalista Alan dos Santos? Gente, o Alan dos Santos, ele se tornou um cidadão americano. O Alexandre de Moraes quer impedir um cidadão americano de usar o Twitter, de usar o Instagram, Facebook, YouTube e muitas outras plataformas. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos a coisa não caminha muito legalzinho pro lado do Alexandre, não, tá? Lá nos Estados Unidos, inclusive, já convocaram, né, o Congresso já convocou reunião com as Big Techs para saber se Alexandre de Moraes solicitou, determinou, né, as ordens judiciais que o Alexandre determinou contra essas Big Techs. Aí você vai pegar Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, você vai pegar ali o próprio Rumble, você tem também o Telegram, você tem inúmeras plataformas, né? São 8
no total que serão convocadas para esta reunião para explicar as ordens que o Alexandre de Moraes determinou contra as empresas. Aí, minha gente, tá tudo assim, ó, sendo encaminhado, entendeu? Aquele cidadão que aqui esteve, o Pedro Vaca, ele, né, deu uma prévia lá, não, o Brasil respeita a democracia. A gente não entendeu muito bem o que aquele cidadão quis dizer. Sei lá eu qual foi, entendeu? A intenção dele. Né? Para mim, ele passou pano para Lula. Porque ao falar do Brasil, hoje nós vivemos, infelizmente, o Brasil de Lula. Não o Brasil que nós queremos, não o Brasil que nós almejávamos e almejamos, mas vivemos, né? Infelizmente, nós colhemos aquilo que Lula planta, infelizmente, tá? Sem ser nossa culpa, nós não temos culpa nenhuma referente a isso. Mas é fato, meus queridos, o que acontece? Nessa situação, existe o Alan dos Santos, como eu estava dizendo. O cara se tornou um cidadão americano. Parece que Moraes não entendeu, perdi, meu. Aí o que acontece? O Alexandre, ele pode se encaixar na lei Magnitsky, e ela é tensa, tá bem? A lei Magnitsky não depende de Congresso, não depende de autorização do Senado Federal, não depende da Câmara dos Representantes, não depende disso. Ela depende única e exclusivamente da assinatura do presidente dos Estados Unidos, nesse caso Donald Trump, não é isso? Meus amores, para você que está se chegando agora, tudo que nós fazemos aqui, ela depende de uma colaboração. Paulo Figueiredo fala sempre, não existe conteúdo gratuito, o que existe é alguém que está pagando. Então na Globo quem paga é o Lula, aqui quem paga é você. É claro que aqui você faz isso através de uma pequena doação. Qualquer valor que você doar para a gente através do Pix, tá bem? Será muito bem-vindo aqui, ó. Tem QR Code, tem aqui as contas bancárias para quem é da velha guarda, prefere ir lá no banco fazer um depósito pro gordinho, quer ajudar a gente, colabore com o nosso trabalho. 11 952 75 3898, você vai me ajudar e vai poder fortalecer o meu trabalho da maneira que você pode, tá bem? E é isso, tá? E se inscrevendo também, rumo ao 100K, tá dizendo o meu querido Almir Marques. É verdade, Almir, tá faltando 4 mil, quase 4 mil inscritos pra gente chegar aos 100 mil. Então me ajude. Como é que você faz? Você pega essa live e joga nos grupos aí pra dar essa moral pra gente alcançar os 100 mil. O YouTube faz uma pequena revisão do canal e entrega um troféu, tá bem? Porque é um marco aqui na internet alcançar 100 mil inscritos no YouTube. Eu tô na luta, ó. Então ajuda o nosso canal financeiramente e compartilhando para que outras pessoas se acheguem, a gente ganha inscrito e alcança então esse mérito aí de 100 mil inscritos e tem a primeira placa do YouTube, tá bem? Voltando aqui, meus queridos, a lei Magnitsky, que pode ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, ela inclui, presta atenção, a perda do acesso a contas bancárias, bloqueio total de bens no exterior, investimentos e imóveis fora do Brasil. Olha isso. Dinheiro mantido em bancos estrangeiros seria congelado imediatamente. Empresas estrangeiras seriam proibidas de fazer negócio com ele, o Alexandre de Moraes. Tá? O segundo ponto, banimento de entrada nos Estados Unidos e na Europa. Aí você pensa, caramba, gordinho, ele vai sofrer sanções apenas nos Estados Unidos? Não, meu amor. Também. Olha só. A punição de entrada em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e a União Europeia. Não é apenas os Estados Unidos, tá? Os vistos diplomáticos revogados e restrições severas para viagens. Possibilidade de deportação imediata caso tente entrar em um país sancionador. Ou seja,
vai ser expulso se pisar nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido ou na União Europeia. Estados Unidos, você sabe, é um país, né? O Canadá é outro, o Reino Unido é União Europeia, tá bom? São vários países aí aonde o ministrão, o faraó, não vai poder pisar os pés. Vai ficar de fora, tá certo? Seguimos aqui com a lei Magnitsky, tá bem? Terceiro ponto, isolamento do sistema financeiro global. Bancos internacionais recusariam qualquer transação ligada ao nome dele. Cartões de créditos bloqueados para transações fora do Brasil. Dificuldade extrema para qualquer movimentação financeira internacional. Comparação com ditadores e oligarcas. Aí seria oficialmente o país reconhecendo o nome do ministro Alexandre de Moraes como sendo um ditador. Tá? É isso. Essa é a lei, tá bem? Seu nome estaria em uma lista ao lado de líderes autoritários e corruptos internacionais. Sua reputação global seria destruída, tornando-o um pária internacional. Aí acabou, meu amor. Acabou viagenzinha, palestra, cachezinho, tá bem? Empresa privada patrocinando evento em Nova York, em Lisboa, em Portugal. Aí acabou, meu amor. O ministro não se importa com isso, Fábio, vão dizer os petistas. Vai sobrar onde para o ministro ir? Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia. Não poderá entrar. Aí ele vai para onde? Para China, Japão, Oriente Médio? Ok, né? Agora você imagina a seguinte situação. O Alexandre tem um convite para palestrar nos Estados Unidos em maio. Em maio! Será que ele vai? Mesmo que até lá não tenha sido resolvida essa questão, ninguém tenha imposto, né? Colocado sobre ele alguma sanção. Será que ele vai? Será que ele terá coragem de ir até os Estados Unidos? Pois é, há uns 20 dias aproximadamente, tá bom? Saiu uma matéria, a gente trouxe aqui no nosso canal, e lá dizia o seguinte: uma ala do PT, tá? Aliados de Lula, aconselharam o ministro Alexandre a não ir aos Estados Unidos, porque, segundo eles, tá? Qualquer juiz federal poderia expedir um mandado de prisão e prender o ministro em solo americano, tá? E não foi assim, a direita tá falando que vai prender o Alexandre. Não, ele foi aconselhado por pessoas próximas a Lula, que tem, né, facilidade de diálogo com o Alexandre, a não pisar nos Estados Unidos da América. Tem convite para o ministro ir. Eu não sei se o Lead Brasil, esse evento que é organizado pela empresa do Calcinha Apertada, o ex-governador de São Paulo, o pior governador que passou pelo estado de São Paulo, o Dória. Eu não sei como é o acordo, se tem, cachê. Tá bem? Se tem cachê, tá? Independente de ter cachê ou não, será que o ministro vai ter coragem de ir aos Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro deu o recado. Eu vou continuar lutando, continuar viajando, indo com tudo. Ao ser interpelado sobre como os norte-americanos veem o cenário político brasileiro, Eduardo Bolsonaro ele respondeu à reportagem da revista Oeste que há um consenso sobre as arbitrariedades jurídicas cometidas no país.
Eduardo Bolsonaro citou, por exemplo, a surpresa dos norte-americanos com a proibição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, de viajar para a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para um norte-americano, é inconcebível uma pessoa sem condenação não ter passaporte, disse Eduardo, ao observar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 2 condenações transitadas em julgado, continuava viajando para outros países. Fica mais clara a ideia de que o Brasil vive uma perseguição não somente contra Bolsonaro, mas contra a direita. Atualmente, os 4 parlamentares sem parlamento, atualmente há 4 parlamentares sem passaporte e são de direita. Os deputados Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, os senadores Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Rosana Martinelli, do PL do Mato Grosso. Esses parlamentares, atualmente, eles não têm direito de viajarem para outro país. Entendeu? Não tem, tá? Esse direito, porque o Alexandre cassou esses direitos, tá? A luta continua, meus queridos, tá bem? Dia 1º, tá? Eu não sei se são dias úteis, mas o Alexandre determinou que fosse 5 dias para a PGR se manifestar. Olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Se o Alexandre quiser apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, ele vai fazer. Tá bem? Eu já falei isso para você que está comigo desde o começo e vou repetir. Ele vai fazer. Não importa, ó, presta atenção. Não importa, tá bem? O que vai dizer a PGR. De jeito nenhum. A PGR foi contra a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Se o ministro quiser, ele vai simplesmente ignorar a opinião do PGR e vai tocar o barco para frente. É claro que para ele seria mais conveniente se o PGR, né, concordasse. Ô, gente, eu não quero ficar aqui num loop infinito, a gente vai trazer a próxima informação, mas os crimes que eles estão querendo colocar nas costas do Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, fala até de guerra, como se ele fosse um agente que estivesse conspirando contra o Brasil e colocando o Brasil numa situação de guerra contra os Estados Unidos, que poderia escalar para uma guerra, tá? Depois eu vou trazer no próximo episódio aqui do programa a lei, né, que ele está sendo acusado, prometo a vocês. Mas, meus queridos, parece coisa de cinema. É inacreditável. Inacreditável. Alô, minha querida Gladys, tudo bem? Minha querida, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tá aí com a gente, nos acompanhando só na moita, né? Direto dos Estados Unidos, nossa rainha, beijão, obrigado, tá bem? Meus queridos de todo o Brasil, saco vazio não para de pé, o nosso programa precisa de você, esse canal de direita precisa continuar buscando trazer para você as principais informações, tá bem? E eu preciso da sua ajuda. Colabore com o nosso trabalho. 11-952-75-3898 é o Pix aqui do canal, tem o QR Code aqui para você, tem Conta do Brasil, tem Caixa Econômica, para você que está ligado aqui com a gente. E você pode fortalecer o nosso trabalho, tá bem? Me ajudando, dando essa moral aqui pra mim. Por favor, colabore, tá bom? Precisamos muito da sua ajuda. Muito bem, meus amores. Ainda reagindo a essa entrevista do Eduardo Bolsonaro, o FBI de Biden
interrogou até o médico pessoal de Bolsonaro. Você acredita nisso? Talvez você já está sabendo que a notícia explodiu agora, né, à noite, tá? Segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, Ricardo Camarinha depôs sem saber se era acusado, vítima ou testemunha. Olha isso. O FBI, na era Biden, interrogou até o médico pessoal de Bolsonaro. É incrível, tá? É incrível o que está acontecendo no nosso Brasil, tá bem? Engraçado que aí eu não vejo e aí eu vou pedir a sua licença, tá bom? Já vou pedir desculpa antes. Eu não vejo um filho da puta de um petista, tá bem? Gordinho, cuidado no vocabulário. Meu amigo, dane-se o vocabulário agora, tá? Você não vê ninguém falando, ai, o Brasil é soberano. Por que que o Biden, o FBI do Biden tá fazendo interrogatório com um médico? E o pior, o médico não sabia se ele era vítima, não sabia se ele era testemunha, se ele era acusado, não sabia de nada, simplesmente foi interrogado. Cadê? Cadê o petista que quando a gente grava vídeo, já falei, eu faço TikTok, dou notícia lá no TikTok. Lá, né, a gente começou agora, o algoritmo está entregando para todo mundo, a petezada vem. Não, que isso, quando fala de Biden sobre as sanções, o Brasil é soberano. Cadê a soberania do Brasil nesse caso aqui agora? Cadê essa petezada do Satanás para ficar fazendo essa lacração? Entendeu? Cadê? Cadê? Pois é. Vamos à matéria aqui da Revista Oeste. Para você que continua ligado aqui no nosso canal, muito obrigado, tá bem? Pelo carinho, obrigado pela audiência. Você é muito importante aqui, tá bom? Em meio aos avanços do Judiciário contra os críticos do Supremo Tribunal Federal, STF, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, chegou a interrogar até mesmo o médico pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Camarinha. É o que revelou o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro desta segunda-feira. Eduardo diz que o FBI, sob o governo de Biden, e a Polícia Federal do Brasil atuaram em conjunto para convocar o médico. Nos trâmites legais, as autoridades norte-americanas deveriam ter enviado uma carta rogatória ao Judiciário do Brasil para explicar a necessidade do depoimento de Camarinha. É nesse documento que os convocados descobrem se são acusados, vítimas ou testemunhas dos processos. Não é o que aconteceu no caso do médico, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro. Essa mesma prática ocorreu em setembro de 2021, quando um dos principais assessores do presidente Donald Trump, o Jason Miller, quem se lembra dele? Pois é, ele não esqueceu, tá? Ele não esqueceu. Tá bem? É porque eu me lembrei aqui da fala do Jason Miller. Tá bem? Pois é. Deixa eu só ver aqui onde eu parei aqui para continuar. A mesma prática aconteceu em setembro de 2021, quando um dos principais assessores de Donald Trump, Jason Miller, teve que prestar depoimento à PF ao desembarcar no Brasil. A ordem para interrogá-lo partiu do ministro Alexandre de Moraes. Os assessores não sabiam por que estava depondo. O assessor não sabia o porquê que estava depondo. Ele caiu do cavalo porque ninguém imaginava que Trump pudesse ser eleito, afirmou Eduardo Bolsonaro, referindo-se ao ministro do STF. Moraes fez uma coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. O deputado teve encontros com empresários, jornalistas, congressistas para denunciar os abusos do STF no último sábado, dia 1º. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de análise sobre a retenção do passaporte de Eduardo. As acusações contra Eduardo Bolsonaro incluem conspiração contra o Brasil através de articulações internacionais, coação no curso do processo, atentado à soberania nacional e obstrução de investigação de organização criminosa. Meus queridos, o bicho continua pegando,
Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta e o Eduardo Bolsonaro disse que não vai baixar a cabeça, tá? A gente segue por aqui com o nosso programa, abraçando você. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência. A nossa querida, né, maravilhosa, eu gosto muito dela, tá bem? Às vezes eu vou em Brasília, a encontro, sempre que dá, né? Faço questão de encontrá-la ali pela Câmara, e já tirei foto, e já convidei para fazer podcast com a gente, fazer entrevista. A nossa querida Júlia Zanata, ela é deputada federal do PL por Santa Catarina, é da bancada da bala, tá bem? Ela é atiradora também, e olha o que ela comentou. É dever de todo brasileiro que defende a democracia estar indignado. O pedido para que a PGR analise a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro é um absurdo jurídico. Agora querem transformar em crime a defesa da liberdade de expressão. Eduardo exerce seu papel de parlamentar ao dar voz às vítimas da censura, da perseguição política e das prisões arbitrárias que afrontam a nossa Constituição. Seu trabalho incansável em defesa das liberdades tem dado frutos e é justamente por isso que incomoda. O ponto que mais escancara essa arbitrariedade é a postura de um juiz que, enquanto autoridade cuja única função deveria julgar, se coloca simultaneamente como vítima, acusador, julgador, para no fim incluir o deputado em um inquérito aberto pelo próprio juiz e assim decidir sobre a retenção de seu passaporte. Fica evidente que o ativismo judicial segue implacável, declarou a nossa querida deputada de Santa Catarina, a Júlia Zanata. Meus amores de todo o Brasil, conectados, ligados aqui com a gente, sejam bem-vindos, obrigado pela moral de sempre, tá bem? Uma pequena pausa aqui para tomar uma água, tá bem? E continuar aqui o nosso programa, tá bem? Alôzão Patrícia Alves, tudo bem, querida? Alô Maria de Jesus, alô Canal do Penico, Clebão Love, alô João Fronique Rodas, alô Gladys, tá aí com a gente, alô Tati Silva, alô José Carlos Vaz, é a sequência aí da galera que está participando com a gente, tá bem? Meu querido Clébio Santos também. Essa galera que está aqui comigo todos os dias, né? A galera da luta, a galera da garra aqui, da coragem, tá bem? Ô, gente, presta atenção. Eu estou precisando da sua ajuda. Incansavelmente, eu não posso... eu tenho que fazer isso daqui, tá bem? E eu preciso da sua ajuda, tá? O nosso canal, ele é financiado por você, uma pequena parcela pelo YouTube, porque o que o YouTube paga é uma mixaria, tá bem? Mas é você que me ajuda a manter o programa no ar. Então, se você, porventura, puder e quiser, né? Talvez tem gente que pode, mas não quer, não é isso? E fica inventando desculpas. Então, o que acontece? Eu preciso muito da sua ajuda para que a gente possa continuar o programa no ar. Os canais de direita, os canais bolsonaristas estão sempre precisando da sua ajuda. Agradeço a Deus, tem gente que nos ajuda até outros canais. E eu falo isso, não só em meu nome. Dá para ajudar outros canais, ajude, tá bem? Dá para estar mais perto de outros canais, colaborar, ajude, tá bem? Não seja apenas um consumidor que se alimenta e vai embora. Deixe uma colaboração, tá bem? Não só no meu canal, tá? Mas como eu posso falar pelo meu canal, eu estou precisando da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que seja de coração. E coloca alguma coisa, ponto 22. Tem gente que manda 22.22, tem gente que manda 10.22. Vai mandar 5, manda 5.22. Fábio, eu não tenho os 22 na conta. Manda 4.22, não tem problema não. Tá bem? O importante é a gente não deixar de ajudar, mas também manter a chama do 22 viva, tá bem? Mas o 22 é do PL. Não, o 22 é do Bolsonaro, tá bem? 22 é do capitão. Então, quem gosta do capitão, manda 22, tá bem? Ajuda, tá certo? É isso, meus queridos. Vou trazer a próxima informação, já vou colocar na tela para você. É pressão dos Estados Unidos contra o faraó. Elon Musk toma conhecimento do caso de brasileira que foi alvo de Moraes.
O empresário e conselheiro sênior de Trump fez a declaração em uma publicação que repercute a reportagem da revista Oeste. Ô, gente, presta atenção. Não, porque o Trump, ele é esse cara da extrema direita. O Trump tá perseguindo a direita. Você imagina uma pequena reunião do Elon Musk e do Trump? O Elon Musk ele reagiu a uma reportagem aí, ó. Imagina ele mostrando uma reportagem dessa para o Trump. Me parece, meus queridos, que todos os dias chega uma novidade contra o ministro Alexandre na mesa do Trump. Entendeu? Bloqueou o X. Liberou o X. Opa, agora mutou o X em 8 milhões porque não liberou os dados de Alan dos Santos. Tá? Eu quero ver o que vai dar agora, porque a Polícia Federal quer novamente que o X e agora se eu não estou enganado, é o X e a Meta, né? Forneçam novamente dados sobre Alan dos Santos. Tá? Aí vai chegando notícia. Agora bloqueou o Hubble. O quê? O Hubble. Deu problema na minha rede social. Porque você sabe que a rede social do Trump, ela fica hospedada no mesmo servidor, ela está conjugada com o Hubble. Entendeu? Não deu problema lá na Truth Social. Não deu. Tá bem? Não deu. Tá? Só que, meus queridos, são evidências. Não precisa nem mexer na empresa do patrão, né? Do Trump, para poder dar BO, não precisa. Não entendeu? Por exemplo, agora, Alexandre de Moraes, como eu já falei aqui, vou falar de novo, ele determina que a derrubada dos perfis aí de Alan dos Santos. Alan dos Santos é uma pessoa que se tornou um cidadão americano, vive nos Estados Unidos e não pode ter uma conta no Twitter, não pode ter uma conta no Instagram, não pode ter uma conta nas redes sociais. Aí imagina, o cara já, né, basicamente se desvinculou do Brasil, vive lá, aí ele não pode ter uma conta nas redes sociais. Ô, gente, isso é no mínimo esquisito, tá bem? Isso é no mínimo esquisito, tá? Quando o Alexandre de Moraes vai lá e determina, o gordinho não pode ficar no YouTube, o gordinho não pode ficar, eu não, né? Deus me livre, né? O João aí, ele não pode ficar no YouTube, ele não pode ficar nas redes sociais. O cara é brasileiro, ele determinou isso, a empresa brasileira, né? O representante aqui no Brasil. Aí você imagina, o cara quer determinar lá nos Estados Unidos que um cidadão americano, embora seja brasileiro, um cidadão americano não possa ter acesso a uma rede social. Rapaz, isso é grave, tá? Aí depois vão falar, cadê a soberania do Brasil? O Brasil é soberano, tá? Vamos lá, meus queridos. Na tela, empresário conselheiro sênior do governo de Donald Trump, o Elon Musk, comentou nesta segunda-feira, dia 3, um post que repercute uma reportagem de Oeste a respeito do caso de Flávia Cordeiro Magalhães. Flávia é uma brasileira naturalizada norte-americana que teve a sua conta na plataforma X bloqueada no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Na publicação, Musk classificou o incidente como problemático. O caso de Flávia levanta questões sobre jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação a cidadãos de outros países. Residente nos Estados Unidos há 22 anos, Flávia vive em Pompano Beach, cidade próxima a Miami, onde se casou e teve um filho. Segundo ela, sua conta na rede social foi bloqueada sem aviso prévio em fevereiro de 2024.
e teve a prisão preventiva decretada pelo STF. A decisão estaria baseada na alegação de uso de documento falso ao ingressar no Brasil, apesar de outra entrada e saída de outro país ter ocorrido de forma legal. A brasileira é representada pelo advogado Paulo Faria, que também atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Segundo Faria, os pedidos de acesso a outros processos foram reiteradamente negados. Contestei a legalidade da ação e argumentei que ela nunca foi intimada sobre qualquer decisão judicial, mas nada disso teve efeito, declarou o advogado. Outro ponto controverso do caso é que Flávia foi alvo de mandado de prisão, mesmo sem ter sido notificada oficialmente. A ordem judicial incluiu tanto o nome no passaporte brasileiro quanto no norte-americano. Para sua defesa, a decisão do STF viola a soberania dos Estados Unidos, uma vez que um cidadão norte-americano estaria sendo perseguido judicialmente em outro país por suas opiniões públicas. Nos Estados Unidos da América, vale a pena a gente lembrar, tá bem? Vale a pena a gente lembrar que crime de opinião não existe. Não existe crime de opinião. A determinação do Supremo decorreu em uma publicação feita por Flávia em 2022, enquanto ainda residia nos Estados Unidos. Sem conhecimento da suposta ordem judicial, ela continuou utilizando suas redes sociais, o que levou à alegação de descumprimento de decisão e ao agravamento de sua situação judicial. Em dezembro de 2023, ao desembarcar no aeroporto de Recife com seu passaporte americano, foi informada de que seu passaporte brasileiro estava sob restrição. Olha isso, gente. Ai, 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 Brasil brasileiro. Em dezembro de 2023, ao desembarcar no aeroporto de Recife com seu passaporte norte-americano, foi informada de que seu passaporte brasileiro estava sob restrição. Não é a primeira vez que Elon Musk se pronuncia sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes. Em março de 24, ele comentou uma notícia da revista Oeste sobre o caso de Iracy Nagoshi, uma idosa condenada a 14 anos de prisão pelo STF. Na época, classificou o incidente como preocupante. O embate direto entre o empresário e o magistrado começou em abril de 2024, quando o dono do X questionou publicamente as ordens que determinavam censura aos usuários brasileiros. Desde então, Musk tem se manifestado frequentemente sobre casos de suposta injustiça no Brasil, criticando as ações do judiciário em sua visão que extrapolam os limites legais. Ele chegou a afirmar que tais medidas representam abuso em grau extremo e que a lei está violando a lei. Olha isso. Essa semana o Eduardo postou, né? Eu sou a lei, não é isso? Pois é, meus queridos. Olha só. É só nos Estados Unidos, Fábio, que o nome do ministro está sendo ventilado? Não. Olha isso daqui, ó. Santiago Abascal. Ele é presidente do partido Vox, da Espanha. Ele diz que o Brasil é uma ditadura de Lula e Moraes. O Brasil hoje vive a ditadura de Lula e Moraes. É o presidente do partido Vox da Espanha. O nome dele, Santiago Abascal. Não é só os Estados Unidos que está de olho no Brasil. Não. Não. Não é não. Tá? O negócio continua feio. Alô, meu querido Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Grande abraço aí, obrigado pelo carinho de estar com a gente. Alô, meu querido Clebão Love, tudo bem, querido? Bem-vindo a bordo. Alôzão todo especial a ILV, obrigado, ILV. Deus abençoe. Odete Borges, bem-vinda. Vai comentando, vai compartilhando, nos ajudando e fortalecendo o nosso trabalho, tá bem? Precisamos e muito da sua ajuda, precisamos e muito do seu carinho aqui com a gente, tá bem? Colabore via Pix. Incansavelmente a gente continua solicitando a sua ajuda. Eu sei que a data não favorece, né? Mas ajuda, tá bom? O nosso canal, para quem pode, o Pix está na tela.
E eu preciso saber quem vai ser aí o primeiro guerreiro ou a primeira guerreira a ajudar o nosso canal com um Pix aí de qualquer valor. Mandou aí, vou agradecer, tá bem? Continuamos por aqui recebendo você de todo o Brasil. Marta Oliveira, alôzão todo especial para todo mundo aí. Mais um pouquinho de água e a gente vai seguir aqui com agora tratando dos Estados Unidos, que admite acordo bilateral com a Argentina. Ih, rapaz, só tá faltando o Bolsonaro, não é? Só tá faltando o Bolsonaro, meus queridos. Olha só, Trump admite acordo bilateral entre os Estados Unidos e a Argentina. Quem dera, né? Se o Bolsonaro tivesse no poder agora, não é isso? Mas ele vai voltar, né? Se Deus quiser, ele volta, né? Porque o Lula, meu filho, o Lula quer nem saber. Você já viu comunista gostar de alguém de direita? Nem amarrado. De jeito nenhum. De jeito nenhum, meus queridos. Seguimos aqui com o nosso programa para você ligado na programação do Abordo Notícias. A notícia já está na tela. Presta atenção no que eu vou trazer aqui para você. Mais uma reportagem da Oeste, tá bem? Aqui, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, revelou em coletiva nesta segunda-feira, dia 3, que está aberto a firmar um acordo de livre comércio com a Argentina. Ele elogiou Javier Milei, presidente argentino, ao dizer que ele está fazendo um trabalho incrível e resgatando o país. Agora você vai ver a Argentina crescer, né? Não é isso? Agora você vai ver a Argentina crescer demais. Essa semana, o Milei já criticou, né, essa questão do Mercosul. Segundo ele, isso só serviu para enriquecer empresários brasileiros, tá? Milei, que já expressou seu desejo de um acordo com os Estados Unidos, tem como meta principal em seu governo impulsionar esse tratado, apesar das restrições impostas pelo Mercosul. O bloco sul-americano tem sido criticado pelo argentino. No sábado, dia 1º, Milei discursou na abertura do Congresso argentino em 2025 e ele expôs sua intenção de deixar o Mercosul. O primeiro passo nessa trilha é a oportunidade histórica que temos de entrar em um acordo comercial com os Estados Unidos, declarou Milei aos congressistas. Para aproveitar esta oportunidade histórica que nos é apresentada novamente, é necessário estar disposto a flexibilizar ou mesmo, se for o caso, sair do Mercosul, que é a única coisa que conseguiu desde a sua criação enriquecer as grandes indústrias, os grandes industriais brasileiros, às custas do empobrecimento dos argentinos. Trump tem adotado uma política protecionista, mostrou-se disposto a negociar, é o que relata o Clarim, um jornal argentino. Ele mencionou um possível acordo de reciprocidade tarifária que visa a equilibrar o balanço comercial entre os dois países. Para Milei, esse tratado poderia significar mais investimentos e oportunidades para a Argentina, especialmente em áreas como agroindústria, além de permitir acesso aos mercados e tecnologias dos Estados Unidos. Você viu o que o Trump fez, né? O Trump está querendo taxar o agro brasileiro, tá? E está querendo, tá bem, abrir uma área de livre comércio com a Argentina. Bonito pro seu Lula, né? Bonito. Não é isso? Vai arrumar encrenca com o Trump, ô Lula. Vai lá, imundiça. Vai arrumar problema com o Trump, né? Vai lá. Vai chamar o cara de nazista, vai chamar o cara de tanta coisa, não é isso? Vai lá. Aí o que acontece? O Trump já tá, pulando fora. O agro, é claro, vai ficar revoltado, o agro brasileiro, tá bem? Se revolte com o Lula, que é um anão diplomático que não consegue
criar vínculos com o novo presidente americano, porque o cara é de direita. Porque o cara de direita, o presidente americano, está indo para cima do ministro. Aí vamos arrumar um grande problema. Eu gravei vídeo sobre isso. Lula vai morrer afogado com Alexandre de Moraes? O Trump, segundo a informação que saiu no Metrópolis há alguns dias atrás, essa semana passada, ele está esperando um posicionamento do Lula para tomar uma decisão. No primeiro momento, a intenção é tomar uma decisão contra o Moraes, tá? Isolar o Moraes e tomar uma decisão contra ele, tratar com ele. Mas é preciso também que o governo brasileiro se manifeste. O governo brasileiro, pelo que a gente viu, por notinha ridícula do Itamaraty, por discurso ridículo de Lula, né, vai ficar do lado do faraó, né? Essa suprema esquerda vai morrer abraçada com o ministro supremo. E aí, meus queridos, o Trump vai, entendeu? Dar uma emparedada no Luiz, tá bem? Eu perguntei aqui quem vai ser o primeiro a ajudar o canal. Meu querido Antônio Erivan, ele mandou 10 aqui no canal, obrigado. A Ângela Emília mandou 15, obrigado, Deus abençoe, tá bem? Parabéns e obrigado pelo carinho, obrigado por se mostrarem atentos a ajudar esse canal, tá? Então tá aí, meus queridos. Trump admite acordo bilateral entre os Estados Unidos e a Argentina. Em coletiva, ele defendeu uma reciprocidade tarifária em negociação que envolva os dois países. Olha que lindo, né? Os Estados Unidos deixar de comprar do Brasil para comprar da Argentina. Que coisa gostosa. Meus amores, tudo isso, espero eu, com muita fé e também com muita responsabilidade do que eu vou falar, tá? Se houver sanções ao governo brasileiro, essas sanções têm que durar no máximo 2 anos, tá bem? Porque o que acontece? É preocupante, tá bem? Eu não quero isso, não torço por isso, só que não é eu que estou atacando o Donald Trump, não sou eu que estou arrumando confusão lá nos Estados Unidos, não sou eu, tá bem? Então vale a pena a gente salientar que tais sanções irão enfraquecer demais o Brasil, sobretudo o governo de Lula, elegendo alguém de direita ou um presidente, né, que seja um homem de verdade, um homem íntegro ou uma mulher íntegra. Essas sanções têm que se acabar quando na troca do governo. Eu espero que seja o Bolsonaro, se não alguém que ele indique, tá? E que tenha culhões para ir lá no Trump e falar: meu irmão, aqui não tem ninguém contra você. E o Brasil precisa de você, você também precisa do Brasil. Para que volte, entendeu? As relações e que tudo, né, possa caminhar nesse país novamente, que a gente consiga, tá bem, sair desse clima pesado, desse clima apreensivo, né, que está sobre o nosso país. Para você ligado aqui comigo, muito obrigado pelo carinho, gente do céu. E o like, meus amores, é importante, tá bom? Importantíssimo, assim por dizer, tá bem? Você deixar o like aqui pra gente, tá bom? Cadê a Gladys? Não tô vendo a Gladys, viu? Tá trabalhando hoje não, viu, Gladys? Não tô vendo você pedir like, não tô vendo você pedir pro pessoal ajudar o canal. O que foi? Tá na moita, né? Menina, vê se aparece, menina, e ajuda aqui também a gente, pelo amor de Deus, precisamos de você, viu, Gladys? Estamos aqui na luta, tá? Gente do céu, ajuda o nosso canal, por favor, tá bem? Deixa eu ver aqui se a gente conseguiu aumentar a quantidade dos inscritos, né? Eu tô lutando aqui para chegar aos 100 mil inscritos, tá bem? Nessa luta constante todos os dias para a gente ir aumentando, né, a quantidade de inscritos. 93636. Perdão, 95.963. Estou invertendo aqui.
se inscreva no nosso canal, ajude, colabore, fortaleça aqui o nosso trabalho. Precisamos e muito da sua colaboração, precisamos e muito da sua ajuda para continuarmos aqui tocando o barco, tocando em frente o nosso canal. Lado B Podcast, vamos que vamos. Alô, Bruno Rodrigues, lá no Ji, Paraná, Rondônia. Alô, Ladimir, tá sumido, né, o Ladimir, né? Não apareceu, hein? Alô, Ladimir, tá bem? Grande abraço, tá? Falaram que a Gladys está no bloquinho do Ninguém é de Ninguém. Cuidado com o alemão. O alemão é brabo, tchê, é brabo pra caramba. Alemão gaúcho, né? Olha só, gente. Meu Deus do céu. Todo mundo, eu não sei você, tá bem? Mas me parece que o mundo inteiro, presta atenção, o mundo inteiro, tá? Tinha a mesma sensação, ou tem a mesma sensação que eu tenho. Não é isso? Qual sensação, ô Fábio? Que dó do povo ucraniano. Não é isso? Essa simpatia ao Zelensky. Mas me parece que, né? Rapaz, o Zelensky está tomando umas atitudes. Ele está tomando umas atitudes que, estão quase chamando o Trump para poder, o Putin, para intermediar aí um acordo de paz entre ele e o Trump, né? Foi um meme que eu vi, né? Imagina, ele abriu, né, um pé de guerra aí com o Trump, aí vão ter que chamar o Putin para intermediar aí os acordos de paz entre os dois, né? Parece que o Zelensky aí, né, tá querendo que a guerra continue. Conforme eu disse para vocês, a Ucrânia é um país pequeno. A Ucrânia só está se mantendo na guerra com a ajuda de fora. O cara entra em guerra com a Rússia, né? Entrou em guerra com ele, né? Enfim. Aí, o que acontece? O cara não quer. Não quer a paz. Não quer os acordos. Tem que ter acordo, Os Estados Unidos colocou 170 bilhões de dólares. A União Europeia colocou 140, ela vai ainda fechar 140 em dezembro desse ano para ajudar a Ucrânia. O cara depende de outros países para sobreviver. E o cara quer que a guerra continue. Isso deixou o Trump enfurecido. Ele suspendeu o apoio militar à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos bateu boca com Zelensky na sexta-feira, dia 28 de março. Bonito, né? Olha o furo aqui, o erro, né? 28 de fevereiro, tá bem? Na sexta-feira, 28 de fevereiro. E disse que não iria tolerar a continuidade da guerra. E ele acabou de suspender o apoio militar à Ucrânia. A decisão veio depois que o presidente norte-americano Donald Trump, do republicano, bateu boca com o líder ucraniano na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, lá na Casa Branca. Ele chegou a expulsar o Zelensky de lá, né? A decisão veio depois que o norte-americano bateu boca com o líder ucraniano. Eita, fica repetindo a matéria. Puxa vida, viu? A imprensa norte-americana afirma que a Casa Branca tem intenção de revisar o auxílio. A avaliação é de que Zelensky precisaria demonstrar uma vontade de encerrar o conflito com a Rússia. Trump acusou o ucraniano de flertar com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Diz que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria disposto a negociar. Zelensky contestou a afirmação do norte-americano. Segundo ele, cidades foram reduzidas a escombros depois de 3 anos de guerra. O republicano disse que o ucraniano agia de forma desrespeitosa com os Estados Unidos. O bate-boca levou países a
adiarem um acordo sobre a exploração de minérios na nação europeia. Trump havia dito durante a manhã desta segunda-feira, dia 3, que não iria tolerar as declarações que sinalizassem a continuidade do conflito. Esta é a pior declaração que Zelensky poderia ter feito e os Estados Unidos não vão tolerar isso por muito mais tempo, escreveu o norte-americano na rede social Truth Social. Segundo Trump, a Europa tem conhecimento de que a Ucrânia depende dos Estados Unidos no embate. Mencionou uma reunião com Zelensky que teve outros líderes do continente. Pois é, meus queridos. Os repasses dos países em apoio à Ucrânia foram relativamente baixos nos últimos 3 anos de guerra, mas continuam, segundo os dados da organização alemã, ao todo, de janeiro de 2022 a dezembro de 2024, a Ucrânia recebeu o equivalente a 267,19 bilhões de euros em repasses, quase a metade, 49% em apoio militar, 130 bilhões de euros. É como eu falei para vocês, o cara está sendo bombardeado e não teve a humildade para fazer um acordo e entrar ali num posicionamento com Donald Trump. Eu não vou tolerar por mais tempo, diz Trump sobre Zelensky. Norte-americano rebate a fala do ucraniano sobre a distância para o fim da guerra. O que eles estão pensando? Questionou Trump. Esta é a pior declaração, conforme nós já dizemos aqui, que o Trump disse a respeito aí dos estados da Ucrânia, né? É a pior declaração aí que o Zelensky poderia ter dado. E isto daqui tá pegando a turma aí de surpresa, tá bem? Tá pegando a turma, né? Dessa surpresa, ou seja, isso aqui tá pegando, né? Tá dando o que falar. Amanhã à noite será grandioso, anuncia Trump. Olha isso. O presidente fez declaração em sua rede social nesta segunda-feira. O que será que o Donald Trump está preparando, tá bem, para esta noite de terça-feira? O que ele tem para hoje? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação na Truth Social nesta segunda-feira, dia 3. As matérias que eu trouxe antes foi para chamar a tua atenção para isso daqui. Ele fez a publicação na Truth Social nesta segunda-feira, dia 13, diz que amanhã à noite, no caso hoje à noite, será grandioso, sem dar detalhes do que referia. A publicação acontece em meio a negociações de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e às vésperas das tarifas contra o Canadá e México entrarem em vigor. Minutos antes, Trump publicou em sua conta da Truth Social que o único presidente que não deu nenhuma terra da Ucrânia para a Rússia de Putin é o presidente Donald Trump Jr. O único que não deu nenhuma terra da Ucrânia para a Rússia de Putin é o presidente Trump. Olha só, meus queridos. Lembre-se disso. Quando os democratas fracos e ineficazes criticam e as fake news alegremente divulgam qualquer coisa que eles dizem. Na última sexta-feira, dia 28, o republicano recebeu o presidente da Ucrânia e expulsou, né? Vocês já estão por dentro desse finalzinho aqui da matéria. Bicho pegando, meus queridos, tá? Que será que o Trump vai trazer para a noite desta terça-feira? Segundo ele, vai ser gigantesco. Uau! Olha só o que está destacando aqui o Space Liberdade. Elon Musk diz que Zelensky quer uma guerra eterna e o chama de maligno. Lembra que eu comecei esse assunto falando a respeito de que muitos teriam, né, uma certa simpatia com o Zelensky? Parece
que depois dessa muitos perderam essa simpatia. Confesso pra vocês que eu falei, caramba, meu, o cara vai lá e é expulso da Casa Branca. Não foi à toa não, né? Tenho certeza. Pra você ligado aqui comigo em todo o Brasil, o bicho tá pegando, hein? Zelensky quer uma guerra eterna. Um moedor de carne de corrupção sem fim. Isso é maligno. Eu quero ver, gente, olha, escute. O cara não quer chegar num acordo. Eu quero ver se os Estados Unidos cortar, igual a matéria que eu dei antes. Ele corta o apoio militar, corta a verba. Aí a União Europeia corta a verba. O que esse cara tem para poder enfrentar a Rússia? Tem nada. Olha o tamanho da Rússia perto da Ucrânia. Esse cara só tá com a Ucrânia de pé. E eu não tenho nada contra a Ucrânia, tá bom, gente? Até porque acho que a Ucrânia tem o direito, sim, de se defender, tá bem? Mas a Ucrânia só está de pé porque tem a ajuda de outros países, tá? Agora o que a gente vê é o cidadão tá se achando, hein, Zelensky? Cuidado, cuidado. Ô, gente, vamos aqui algumas notícias rapidinhas aqui, tá bem? Para você que sintoniza o nosso programa aqui, onde você estiver comigo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, gente. Ajuda via Pix aí, por favor. O Papa tem novo quadro de insuficiência respiratória e retoma o uso de ventilação mecânica. O boletim médico diz que o religioso segue consciente, mas em estado de saúde permanece, mas o estado de saúde permanece complexo e sujeito a condições críticas. Já começou as teorias da conspiração, né? Muita gente falando isso, falando aquilo outro e tal e coisa e tal, né? Mas, meus queridos, é fato, tá bem? Que o Papa não anda muito bem das pernas, não é? Tá, então, nessa idade, né? E agora tá respirando, tá consciente, mas tá respirando pela ajuda de ventilação mecânica, tá? Mundo inteiro de olho nisso daqui, né? Tá velhinho, né? Pegou uma doença grave aí, né? O mundo inteiro começa a ficar de olho. Nomeação de Gleisi Hoffmann para as relações institucionais gera impasse no PT. A escolha está entre o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e o senador Humberto Costa. Escolha para quê? Escolha para a presidência, né, do PT, não é isso? Pois é. Esses caras só arrumam problema, né? O Lula vai lá e tira a mulher da presidência do PT. E aí o que acontece? Joga a mulher, né? Ela deixa de ser a funcionária do PT e ele joga ela no Ministério das Relações Institucionais. Imagina a Gleisi negociando lá no Congresso Nacional. Esse é o The Rock, ator americano. Ele rejeitou o contrato de 200 milhões com a Disney e lança a mensagem contundente contra a cultura woke. Parece que pelo menos tem alguém, né, sensato nesse mundo, né, cinematográfico, não é isso? Então ele está abrindo mão de um contrato de 200 milhões e lança mensagem contundente contra a cultura woke. A Disney anda, né, promovendo a cultura woke, não é isso? Esse é Gilmar Mendes. Tá todo mundo falando, né, a respeito do filme, do Oscar. E, meus queridos, olha o que o Gilmar Mendes disse. Segundo ele, né, o Oscar veio em boa hora para o Brasil, a respeito daquele filme, né, que Ainda Estou Aqui, né? Pois é, meus queridos, e começou o festival de memes,
E a gente também está aqui pela piada, não é isso? E olha só o que o Gaia, tá bem, publicou. Ainda estou aqui, sem picanha, sem café, sem azeite e sem ovos. Outro meme também, gente, olha isso. Anistia já, hein? Anistia já, o Gaia publicou também. Ainda estou aqui, abraçada com uma Bíblia, presa. E qual é o meu crime? Amar o Brasil e não querer que os comunistas tomem conta desse país. E o filhote de Cruz Credo, né? Olha o que ele quer. Fazer uma visita ao MST. É a primeira visita, tá bem? Do Lula ao acampamento do MST. Vai acontecer nessa sexta-feira. Durante o mandato atual, é a primeira vez que o capiroto vai fazer uma visita ao acampamento do MST. Meu Deus do céu, meus amores. O bicho continua pegando, né? A galera que tá no nosso corte aí, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente continua no ao vivo, tá bem? Agradecendo cada um de vocês aí. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ajudar o nosso programa e também colaborar via Pix aqui. Compartilhe, leve pra frente todo o nosso conteúdo.